E aí, meus companheiros Jedi e Sith, como vocês estão? Hoje eu vou fazer uma análise dos chamados Jedi Cinza, como eles surgiram e se eles são mais poderosos que os Sith ou os Jedi. É claro que eu vou sempre utilizar a opinião de vocês para deixar o vídeo mais completo e interessante. Sem mais delongas, vamos lá voltar para a Velha República para explicar toda essa história para vocês. Nos dias da Velha República, a Ordem Jedi era muito mais descentralizada do que como nós vemos nos filmes. Ou seja, haviam diversos centros de treinamento que recebiam novos padawans que eram ensinados nos caminhos da força e depois eram consagrados como cavaleiros sem nunca ter pisado em Coruscant e visto de perto o Conselho Jedi. Isso fazia com que alguns dos Jedi não respeitassem totalmente as autoridades do Conselho. Durante as novas guerras Sith, o Conselho começou a perceber que um poder central mais forte era necessário para manter a ordem e conseguir superar os tempos difíceis. Então, eles começaram a adotar medidas padrões que todos os pertencentes à ordem deveriam seguir. Porém, nem todos aceitaram esses parâmetros, como o de impedir o treinamento de jovens com mais de 4 anos e o banimento de qualquer técnica que estivesse relacionado ao lado sombrio da força. Essas pessoas ficaram conhecidas como os Jedi Cinza, tanto para os Jedi como para os Sith. Foi nesse período que provavelmente o mais famoso Jedi Cinza, Jolee Bindo, lutou ao lado da República contra as forças de Exar Kun. Depois da guerra, ele abandonou a Ordem e se tornou um Jedi Cinza. Mais tarde, ele lutaria contra Malak e seria finalmente reconhecido por seus atos heróicos. Mas afinal, o que diferencia esses indivíduos dos Jedi e dos Sith? Bom, primeiramente, eles se utilizam de ambos os aspectos da força. Eles praticam o lado sombrio, mas não são corrompidos por ele, por não o abraçarem por completo. Aqueles que caíram para o lado negro não poderiam ser considerados Jedi Cinza. Sendo assim, os Jedi Cinza são aqueles que andam na linha tênue entre o lado sombrio e o luminoso. E pode significar também aqueles que se distanciaram do Conselho e operavam fora do Código Jedi. De forma geral, os Jedi Cinza não acreditam que eles precisem de uma religião ou uma ordem para guiá-los. Pensando dessa forma, podemos encaixar Raven na definição de Jedi Cinza? Bom, ele era um Jedi, depois se tornou um Sith e depois um Jedi de novo. O único ponto em que podemos classificá-lo como um Jedi Cinza é quando ele rompe com a Ordem Jedi para interferir nas guerras mandalorianas. Depois disso, ele ficou firme nos ensinamentos Sith e depois firme novamente nos ensinamentos Jedi. Outro personagem que eu vejo muita gente falando sobre é o Qui-Gon Jinn. Ele seria um Jedi Cinza? De certa forma, também não. Embora ele se distanciasse um pouco do Conselho por não concordar com eles, ele ainda baseava todo o seu pensamento nos ensinamentos Jedi. E também só utilizava técnicas referentes ao lado luminoso. Provavelmente, o melhor exemplo de Jedi Cinza que podemos ter é a Ahsoka Tano em Rebels. Após ela ter sido expulsa da Ordem Jedi, ela conseguiu seguir seu próprio caminho. Mas um Jedi Cinza teria mais poder acessível do que os Jedi ou os Sith? Bom, eu fiz uma enquete lá na comunidade do canal e esse aqui foi o resultado. Uma surpresa com certeza, eu achei que os Sith iriam vencer, mas vamos lá ler alguns comentários para conseguirmos chegar numa conclusão. Vamos começar pelo comentário do clã TNC. A interpretação que eu sempre tive ao assistir Star Wars é um modo de vista muito maniqueísta, onde você deve obrigatoriamente ser de um lado ou do outro. Porém, a busca por equilíbrio do ser sempre deve ser colocada como prioridade, visto que o lado da luz demais ou o lado sombrio demais gera a mesma coisa, fanatismo. Por mais que não seja retratada essa necessidade de equilíbrio nos episódios 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas no 7 e 8 fica muito mais visível que o equilíbrio entre os dois lados é mais forte. A prova disso se dá em Clone Wars, que tem um episódio em que Anakin e Obi-Wan encontram a personificação do equilíbrio, sombra e luz. No final desse episódio, o equilíbrio morre e isso desencadeia uma onda de caos, no qual nem mesmo a luz conseguiria controlar. Por isso, acredito que o equilíbrio seja a maior fonte de poder de fato, ou seja, os Jedi Cinza. Bom, de fato, a visão maniqueísta em Star Wars é muito presente e o equilíbrio seria de fato a melhor coisa para o universo. Mas será que ele é a fonte de poder mais poderosa? O Adriel Azaf disse algo que eu acredito muito. Os Jedi são tolos e um Jedi Cinza tem medo de abraçar a escuridão. Os Sith usam a força sem regra,
sem limites e até manipulam para criar novos poderes e até mesmo criaturas do lado sombrio. Os Sith não eram servos da força, mas a força os servia. Como Palpatine disse, os Sith poderiam manipular a força de tal jeito que alguns poderiam considerar anormal. Esse é o ponto-chave. Você consegue realmente aproveitar os dois lados da força se você não abraça nenhum deles. Você pode se treinar em ambos os lados, mas não pode adquirir a maestria em nenhum dos dois. No final, o Jedi Cinza explora um pouco de cada coisa, mas no fundo não explora nada, diferente dos Jedi ou dos Sith. Mas no final, qual seria então o que explora mais eficientemente a força? Eu compartilho um pouco da visão do Almirante Thrawn. Ele comenta: os Sith porque não tem limites para eles explorarem a força. Não existe ética ou moral para eles. Não são impedidos de nada, como os outros lados tendem a ter o certo e o errado, então ficam limitados a um certo ponto de conhecimento e poder. Os Sith, por outro lado, fazem o que tiver que fazer para descobrir e praticar algo, doa a quem doer. Os Sith exploram a força mais a fundo, sendo capaz até de corrompê-la ao seu próprio desejo. É um caminho mais rápido, assim como Yoda disse e o Império Contra-Ataca. Mas é claro, esse poder vem com um custo bem caro. Eu espero que vocês tenham gostado, deixe nos comentários as sugestões e opiniões, e até o próximo vídeo, que a força esteja com vocês. Join me. Together we can rule the galaxy far and sound.